No vídeo passado, nós vimos várias coisas assombrando Fabiano. A mais urgente que nós imaginaríamos que assombraria, e certamente é muitíssimo presente no espírito de Fabiano, é a possibilidade do retorno à dolorosa caminhada. Não vamos esquecer como esse livro abre, né? Uma das cenas que acontece é um dos meninos deita no chão e deita para morrer, né? E Fabiano ali tenta cutucar o menino. Imagina se tem que abandonar aquele menino, não seria melhor abandonar aquele menino para morrer secando ao sol, né? E aí decide carregar o menino. É nesse desespero que começou o livro. Então isso é a coisa mais urgente, né, que deve estar no espírito de Fabiano, mas tem muitas outras coisas. O remorso é uma delas, né? Não diria remorso tanto assim, porque remorso quando a gente faz alguma coisa errada, mas dá pra gente pensar, porque a covardia é uma coisa muitíssimo errada para o Fabiano. Ele se odeia porque ele é covarde, né? Bom, volto a enfatizar aquilo que eu falei sobre o cangaceiro, né? Você entrar para o cangaço na situação do Fabiano é você salvar a tua condição de homem. Tudo bem, eu vou morrer numa batalha, né? Vou morrer numa emboscada, eu vou ir para a cadeia, mas eu vou para a cadeia como um homem, né? E homem aqui se aproxima muito da definição de homem. A definição de homem se aproxima muito com homem valente, né? Homem que tem coragem. Repare que é exatamente pensamentos deste tipo que passam pela cabeça do mestre Amaro no livro Fogo Morto. É exatamente isso, né? Se eu fosse um cangaceiro, e há essa admiração pelo cangaceiro, né? O cangaceiro é aquele cara que faz um monte de crueldades, e faz crueldades feias, né? Não somente é, é, roubar a autoridade, matar a autoridade, mas estupros, tortura, esse tipo de coisa, né? Mas é o homem que faz alguma coisa da vida dele. Não era homem, não era nada. Aguentara o zinco no lombo e não se vingara. Fabiano, meu filho, tem coragem. Tem vergonha, Fabiano. Mata o soldado amarelo. Os soldados amarelos são os desgraçados que precisam morrer. Mata o soldado amarelo e os que mandam nele. Como gesticulava com furor, gastando muita energia, pôs-se a resfolegar e sentiu sede. Pela cara vermelha e queimada o suor escorria. Tornava mais escura a barba ruiva. Desceu da ribanceira, agachou-se à beira da água salobra, pôs-se a beber ruidosamente das palmas das mãos. Uma nuvem de arribações voou assustado. Fabiano levantou-se, um brilho de indignação nos olhos. Miseráveis! A cólera dele se voltava de novo contra as aves. Tornou a sentar-se na ribanceira. Atirou muitas vezes nos ramos do mulungu. O chão ficou coberto de cadáveres. Iam ser salgados estendidos em cordas. Tencionou aproveitá-los como alimento na viagem próxima. Devia gastar o resto do dinheiro em chumbo e pólvora, passar um dia no bebedouro, depois largar-se pelo mundo. Seria necessário mudar-se? Apesar de saber perfeitamente que era necessário, agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse. Aqueles malditos bichos é que lhe faziam medo. Procurou esquecê-los, mas como poderia esquecê-los se estavam ali voando em torno da cabeça, agitando-se na lama, empoleirando-se nos galhos, espalhados no chão, mortos? Se não fossem eles, a seca não existiria. Pelo menos não existiria naquele momento. Viria depois, seria mais curta. Assim começava logo. Não, assim começava logo. E Fabiano sentia de longe. Sentia como se ela já tivesse chegado.
Experimentava adiantadamente a fome, a sede, as fadigas imensas das retiradas. Alguns dias antes estava sossegado, preparando látegos, consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. Agora confirmavam-se as suspeitas. Miseráveis! As bichas excomungadas eram a causa da seca. Se pudesse matá-las, a seca se extinguiria. Mexeu-se com violência, carregou a espingarda furiosamente, a mão grossa, cabeluda, cheia de manchas e descascada, tremia, sacudindo a vareta. Pestes! Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinha Vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Uma pessoa de tanto juízo marchar na terra queimada, esfolar os pés nos seixos, era duro. As erribações matavam o gado. Como tinha assim a Vitória descoberto aquilo? Difícil. Ele, Fabiano, espremendo os miolos, não diria semelhante frase. Sim, a Vitória fazia contas direito, sentava-se na cozinha, consultava montes de sementes de várias espécies correspondentes a 1.000 réis, tostões e vinténs. E acertava. As contas do patrão eram diferentes, arranjadas à tinta e contra o vaqueiro, mas Fabiano sabia que elas estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que remédio? Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo. Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas as contas de Sinhá deviam ser exatas. Pobre de Sinhá. Não conseguia nunca estender os ossos numa cama. O único desejo que tinha. Os outros se deitavam em camas. Receando magoá-la, Fabiano concordava com ela. Embora aquilo fosse um sonho, não poderiam dormir como gente, e agora iam ser comidos pelas arribações. Perceba o caráter circular do pensamento de Fabiano, né? Ele começa com alguma coisa, um tipo de... Os pensamentos ficam reverberando na cabeça dele, né? Um sucedendo o outro e voltando, e sucedendo e voltando. Então são pensamentos que aparecem como flashes, né? Por causa disso, ou isso como é que se diz? Um indício, né, que ele não consegue encadear as ideias, né? Ele só consegue fazer pensamentos telegráficos. Desceu da ribanceira, apanhou lentamente os cadáveres, meteu-os no aió, que ficou cheio, empazinado. Retirou-se devagar. Ele, sim, a Vitória e os 2 meninos comeriam as arribações. Se a cachorra-baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele se apertava? Coitadinha da baleia. Matara forçado por causa da moléstia. Depois voltara aos látegos, às cercas, às contas embaraçadas do patrão. Subiu a ladeira, avizinhou-se dos juazeiros. Junto à raiz de um deles, a pobrezinha gostava de espojar-se, cobrir-se de garranchos e folhas secas. Fabiano suspirou, sentiu um peso enorme por dentro. Se tivesse cometido um erro. Olhou a planície torrada, o morro onde as preás saltavam, confessou às catingueiras e aos alastrados que o animal tivera hidrofobia, ameaçara as crianças, matara-o por isso. Aqui, as ideias de Fabiano atrapalhavam-se. A cachorra misturou-se com as arribações que não se distinguiam da seca. Ele, a mulher e os meninos seriam comidos. Sim, a Vitória tinha razão. Era atilada e percebia as coisas de longe.
Fabiano arregalava os olhos e desejava continuar a admirá-la. Mas o coração grosso, como um cururu, enchia-se com a lembrança da cadela. Coitadinha, magra, dura, inteiriçada, os olhos arrancados pelos urubus. Diante dos juazeiros, Fabiano apressou-se. Sabia lá se a alma da baleia andava por ali fazendo visagem? Chegou-se à casa com medo, ia escurecendo, e àquela hora ele sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar Sinha Vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações, explicar-se, convencer-se de que não praticara injustiça matando a cachorro. Ele precisa da mulher para que ela lhe mostre, né? Ou seja, o raciocínio dele não é necessário. Desculpe, não é suficiente, né? O raciocínio dele não é o suficiente. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sim, a Vitória pensaria como ele.